Amém. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então nós vamos mais uma vez, pregar a palavra de Deus, lembrando da família do irmão Sebastião, de orar, por esta família, uma família muito grande. Agora, sempre assim, hoje em dia é engraçado, não sei, a coisa mudou tanto, mas muito mesmo, que até a morte de uma pessoa no instantinho é esquecido, Engraçado, não sei por que isso. Antigamente não era assim. Às vezes as pessoas ficavam, até lá no tempo de Israel mesmo, você vê, de Moisés, eles choravam um mês ou mais. Hoje, assim, de um dia para o outro, parece que o mundo está mudando tanto que a gente não sabe mais, não entende mais, Na verdade, não estou entendendo mais nada do mundo, A coisa está ficando muito... não sei se é por causa de tanta coisa que a gente tem para resolver e pensar, então parece que a coisa está mudando mesmo, na verdade, Mas nós vamos seguindo em frente, Até o dia que Ele quiser. Hoje eu quero falar um assunto assim, eu sei que eu sei que muitos irmãos aqui entendem, e muitos irmãos, principalmente quase que os irmãos que estão aqui entendem, eu quero falar sobre, eu até anotei aqui, o segredo de Deus durante os primeiros 2000 anos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse segredo e mostrar pela Bíblia mesmo como é que foi esse segredo lá, que, como o profeta diz, praticamente naquela primeiros 2000 anos, Deus falou poucas coisas. Ele fez a criação toda, mas falou poucas palavras. E realmente não ficou praticamente para ninguém saber o que aconteceu naqueles 2000 anos, a não ser se lendo Gênesis 2 só, ali. Mesmo assim, é muito mal entendido ainda, Então, hoje eu quero mostrar para os irmãos como é que a Bíblia ficou escrita em Gênesis, quando o próprio Moisés escreveu Gênesis, Então Deus deixou que aquilo ficasse escrito daquela maneira. Depois de quase 3000 anos, Gênesis foi escrito, e Deus deixou exatamente os 2000 anos em segredo. Não, nós vamos ver aqui que até a própria terra, onde era o Jardim do Éden, foi escrito como se fosse já depois do dilúvio. Mas lá está escrito que Deus colocou o homem ali, até os rios e tudo mais, a terra. E a terra de Avilar, por exemplo, está escrito lá, que era a terra, o rio passava na terra de Avilar. A gente vai ver em Gênesis 25, quem morava na terra de Avilar era Ismael, filho de Abraão. Olha onde ficou. Já tinha passado 2000 anos, 2400, 2500, mais ou menos 2400 anos ou mais. E está escrito que a terra de Avilar, quem povoou ela foi os filhos de Ismael. Aí, já pensou como que entende? Então sempre foi um segredo. A única coisa que restou para a gente saber que a Terra era diferente foi a pirâmide de Enoque. O resto, ninguém sabe mais nada a respeito. Mas nós temos mensagens que provam que que a Terra era uma pirâmide, na verdade, Ela volta a ser pirâmide exatamente por causa disso. O que Deus cria, Ele não muda nada. Tudo que Deus criou vai ser igualzinho. Então prova que Deus criou o mundo e a terra como era uma porção só,
não era várias porções, era uma porção. Quer dizer, era uma pirâmide a terra. Então, por isso que ela volta a ser uma pirâmide novamente. Porque Deus não muda nada daquilo que Ele fez, Ele continua com aquilo. A terra revirou através do dilúvio e nós não sabemos muito a respeito do que era no passado, mas a única coisa que nós conhecemos muito é mais no sentido deste mundo e a terra como está, né? Mas eu creio que nós vamos ver ela como ela era, a criação original da terra. Eu creio que nós vamos ver. Então vamos nos colocar. Deixa só. Aqui nós vamos orar pelo irmão Geraldo. Ele vai fazer uma biópsia amanhã. Nós vamos orar pelo irmão Geraldo. Ele vai passar pelo médico amanhã. E também eu anotei aqui para a gente orar pelo irmão Ernesto, a irmã Graça, que está em Portugal, e às vezes a gente até esquece de lembrar, né, que eles estão lá, e eu creio que eles até ouvem depois a mensagem, né, que é pregada aqui. Eu creio que já está mais ou menos faltando um mês, né, para eles voltar, né, em junho, né? Pois é, acho que é 12 de junho, parece, eles vão voltar. Nós vamos orar e por eles também e por todos os irmãos que estão doentes, né? Então vamos ficar de pé e vamos ler a Escritura. Nós vamos ler em Gênesis capítulo 2 sobre a criação da terra. Vocês vão notar sobre o lugar onde era o jardim do Éden, onde Deus estabeleceu o jardim do Éden. Então aqui está em Gênesis 2, do verso 8 até o verso 13, e está escrito assim, 8 ao 13. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía, aqui que vocês vão notar aqui, ó, e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, está vendo? Que nós vamos ver quem é que morava lá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há bdélio e a pedra sardônica, e o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuse, que era filho de Cão. Está vendo? Esse Cuse aqui era filho de Cão. Então, aqui nós terminamos. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar para depois a gente ler mais Escritura. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, Senhor. Meu Deus, lembrando, Senhor, cada dia que passa, Senhor, alguém está partindo, Senhor. Lá no pastor Zé Couto mesmo, o irmão partiu ontem ou foi hoje também. E cada dia é menos um. E assim nós estamos caminhando aqui nessa terra, Senhor, até chegar o último, não só o último que sai da terra, mas o último que vai entrar para as bodas do Cordeiro, Senhor. E assim nós te agradecemos, Senhor, pela palavra que o Senhor tem dado a nós, pelo privilégio de vir à igreja para ouvir a Tua palavra, Senhor. E que a Tua graça, Senhor Deus, possa alcançar a todas as pessoas de nossas famílias, Senhor, os irmãos em todos os lugares, que o Senhor tem filho em todo o mundo, Senhor. Meu Deus, depois que essa terra foi dividida, Senhor, meu Deus, assim os filhos do Senhor teve que espalhar para
todos os lugares, em línguas diferentes, depois da Torre de Babel. Mesmo assim, o Senhor tem alcançado a cada filho do Senhor, não importa o idioma, Senhor, mas o Senhor tem mostrado a verdade para eles em qualquer idioma, em qualquer lugar. E nós cremos que o Senhor tem falado conosco também aqui, Senhor. Uma mensagem enviada de um outro lugar, Senhor, de um outro país, mas nós temos o privilégio de ouvir na nossa própria língua, Senhor. Meu Deus, e ver e conhecer que é a pura verdade. Assim, nós te damos graça por tudo e pedindo ao Senhor que nos ajuda, Senhor, nesta hora, Pai. Meu Deus, lembrando, Senhor Deus, do exame que o irmão Geraldo Castro vai fazer amanhã, Senhor. Meu Deus, nós entregamos ele em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa cuidar dele, na mão daqueles médicos, Senhor. Meu Deus, como nós cremos, Pai, que o Senhor também está na medicina, Pai. Ele estava falando sobre esse problema de zunzura na cabeça, Senhor. Ajuda, Pai. Se ele não ser curado, Pai, pela cura divina, pela oração, Senhor, mas que pela medicina, que o próprio médico pode receitar para ele um medicamento que tira esse problema, Senhor. Por isso nós entregamos ele em Tuas mãos, Senhor, crendo que o Senhor vai operar na vida dele e fazer dele um homem sadio como ele era, Senhor. Meu Deus, nós cremos num Deus verdadeiro que pode todas as coisas. E assim nós entregamos o irmão Geraldo em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa cuidar dele. Senhor, também o irmão Ernesto e a irmã Graça que nós falamos aqui, Senhor, que estão distantes, que o Senhor abençoe eles, que logo eles podem voltar para casa, Senhor, e ter companheirismo conosco aqui também em torno da Tua palavra, Senhor. Nós oramos por cada irmão que está doente em todos os lugares, mesmo os que não estão aqui, Senhor, que o Senhor possa cuidar de cada um deles. Meu Deus, porque a vida aqui na terra já não está muito fácil, principalmente se estiver doente, é muito pior, Senhor. Assim nós pedimos saúde para todos os Teus filhos, no nome do Senhor Jesus Cristo. E me ajuda também, Senhor, pregar a Tua palavra, poder mostrar, Senhor Deus, essas verdades, Senhor Deus, que estão escritas na palavra, mas às vezes em parábola. Mas pela graça do Senhor, o Senhor tem nos mostrado mais profundo, as coisas mais profundas, Senhor. E por isso eu peço ao Senhor que nos ajude nesta noite, mais uma vez. E os irmãos também que não estão aqui, Senhor, que estão através da internet, que eles também possam entender a Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar. O irmão Inácio também não pôde vir, porque ele tinha um problema para resolver, então ele não pôde vir, ele me ligou. Que Deus abençoe ele onde ele estiver também. Mas, como eu estava falando, sempre eu leio a palavra, porque, como sempre a gente sabe, vocês também, muitas pessoas às vezes fazem pergunta para a gente sobre certos assuntos que é lido, como esse assunto mesmo, talvez por a gente pensar assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí tudo bem, a gente sabe que há 6.000 anos atrás Deus criou esse mundo. Quer dizer, Ele colocou, há 6.000 anos atrás, Ele colocou o homem na terra, né? Isso tem que entender. Por isso que é uma coisa que a gente tem que entender, Ele disse, Deus criou o mundo em 6.000 anos, e tem 6.000 anos que Satanás está estragando ele. Então, aí, quer dizer, houve uma criação original, e aquela criação, quando ela estava ali prontinha, aí Deus colocou o homem na terra. Então, desde que Ele colocou na terra, então tem 6.000 anos que Satanás, porque logo que foi colocado na terra, Satanás entrou e fez o dano. Então, desde lá que o mundo só está sendo destruído. Mas como eu estava e li para os irmãos aqui, vocês
essa parte aqui, vocês notam que quando Deus criou a terra e colocou o homem ali, e plantou um jardim ali, Ele também fez esses rios, que até hoje existe. Até hoje existe. Mas não existe o Jardim do Éden. Está vendo? Então é isso que a gente tem que entender. E hoje existe, até hoje existe, mas só que quando a gente vai ler a Bíblia, a gente nota que Cuse, por exemplo, que como está falando aqui, logo na criação está falando que era a terra de Cuse. Mas Cuse era filho de Cão. E isso foi 2000 anos depois. E a terra já era a terra de Cuse. Agora, pense bem. Mas por que Deus faz assim? Porque aqueles 2000 anos, Ele não deixa nada escrito sobre eles. Aí já pega da parte depois do dilúvio, que é mostrando que Cuse, que era filho de Cão, e Cão era filho de Noé, a terra já era dele. E aqui a gente vê, como depois eu posso ler novamente, quando isso tinha acontecido, a Torre de Babel já tinha acontecido também, a terra já era dividida. Então, por isso que Deus, através de Moisés, escreveu de maneira como se fosse começando depois do dilúvio, mostrando que essas pessoas que estão aqui, que a gente conhece pelo nome, para lá, para trás, dificilmente, são poucas pessoas que a gente sabe que viveu do outro lado, que é Enoque, Adão, Eva, né? Quer dizer, Caim, que foi que deu início à geração do diabo, né? Mas poucas pessoas a gente sabe daquele mundo do segredo que Deus não deixou praticamente quase nada. Por que Ele permitiu que Moisés escrevesse o livro de Gênesis quase 3.000 anos depois? Moisés não sabia nada a respeito, mas Deus sabia tudo. Então ficou escrito do jeito que Deus queria. Porque Moisés não viveu lá. Moisés não conheceu nem Abraão, Moisés não conheceu José, Moisés não conheceu nem os filhos de Abraão. Porque Moisés veio 400 anos depois. Porque a promessa foi feita a Abraão, que Deus tiraria Israel 400 anos depois. Ele foi nascer ainda depois de Abraão, 400 anos depois. E foi ele que escreveu Gênesis. Sem conhecer ninguém, nem o povo de Noé, e nem o povo de Abraão, e nem o povo de Jacó. Ele não conheceu ninguém. Por isso que quando ele estava no Egito, aquele faraó, era um faraó que não conhecia José. Já pensou? Conhecia o José, que foi o filho de Jacó, que estava lá, e aquele faraó nos dias de Moisés nem conheceu José no Egito. Já pensou? Quanto tempo que passou? Quase 3.000 anos para depois Moisés escrever Gênesis. E é por isso que ficou dessa maneira. A única coisa que a gente vê, como eu vou ler aqui, é a pirâmide de Enoque, porque a pirâmide de Enoque ficou como um projeto, como aquilo que Deus criou. E o profeta diz, houve 3 Bíblias, primeiro o zodíaco, depois a pirâmide, que era a segunda Bíblia, está vendo? A pirâmide era a segunda Bíblia, e a terceira Bíblia, que é a mesma Bíblia que nós temos, está vendo? É a mesma Bíblia, mas porque agora está em palavras. Mas a pirâmide ali era exatamente como a forma que era a terra. Então Deus deixou isso em segredo, porque o mundo não sabe disso. O mundo sabe que existe uma pirâmide, que é um mistério, mas o maior mistério é a noiva que está sabendo. Porque não é um mistério de ir lá e achar que
que acontece alguma coisa. O maior mistério é que aquela pirâmide é a forma que a Terra era no passado. E Deus deixou aquilo para a gente ter a revelação, porque o mensageiro diz: a Terra voltará a ser uma pirâmide. De novo, porque ela tem que ser como ela era. Não pode, Deus não pode mudar. Se Deus cria uma coisa, Ele não pode fazer diferente. Deus criou a Terra e Ele volta à Terra do mesmo jeito. Deus vai redimir a Terra e ela tem que voltar sendo uma porção, não várias porções. Não vai existir um Japão, uns Estados Unidos, um Brasil, não. Vai existir uma terra. Uma terra. E essa terra, aqui, deixa eu ler uma escritura aqui que dá para a gente entender aqui, ó. Eu não anotei aqui não, mas aqui tem uma escritura que mostra aqui, e está em Isaías 65, ó. Eu nem anotei, porque eu nem sabia que eu ia falar. Mas aqui, Isaías, vamos aqui, ó. Isaías 65, Isaías 65, verso 25. Olha o que é escrito aqui, ó. Aqui, ó. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, isso lá, tá? Apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Os animais que vão viver na terra não vai fazer mal nenhum em todo o meu santo monte, quer dizer, na terra toda. É um monte, ela voltará a ser um monte. E por isso que o profeta diz: e os redimidos andarão na terra e entrarão na cidade a hora que quer. As portas da cidade não estará fechada. Então eles entram a hora que quer, sabe? Os redimidos, ou os reis da terra. Os reis da terra é aqueles que vão morar fora da cidade. Então eles vão entrar na cidade, porque a terra é uma pirâmide, e não haverá cansaço, ninguém vai ficar cansado. Pode andar quilômetros e ninguém cansa, sabe? Então, o que eu quero mostrar para os irmãos é isso. Deixa eu ler, depois eu vou ler as mensagens. Vamos voltar aqui. Aí vocês notaram aqui que na construção ali é Cuse e também é a terra de Avilá. Vamos ver quem morava na terra de Avilá. Aqui, Gênesis 25. Olha para vocês verem. Aí, de Gênesis 2, vamos passar para Gênesis 25. Vamos ver quem é, a partir do verso 16. Olha aqui. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. E esses são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele inspirou e morreu e foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sul, que está de frente do Egito, indo para Assur, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Terra de Avilá, quem estava morando? Os filhos de Ismael, que era filho de Abraão. E Abraão viveu não sei quantos anos depois do dilúvio. Na terra, quando Deus criou, lá estava a terra que tinha ouro, e o ouro era bom. Na criação da terra, está vendo? E olha aqui e quem escreveu o Gênesis foi Moisés. Então ele está mostrando quem já morava na terra. Não mostrou quem morava antes.
Só diz que Deus colocou o homem na terra, fez o homem e pôs na terra. Mas quem estava morando aqui, ó, vocês notaram quem estava morando? Aqui, lá naquela terra, e depois da confusão de língua. Olha aqui para você ver, ó. Depois nós vamos ler a mensagem, mas deixa eu mostrar aqui. O 10 agora, de Gênesis 10. Olha aqui, ó. Gênesis 10, versos 5 e 6. Ó, 5 e 6. Estes foram, ó, por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua. Quer dizer, já tinha mudado a língua. Eles não falavam mais o mesmo idioma mais. Já tinha mudado. Quer dizer, já tinha acontecido a Torre de Babel, a confusão, para cada um passar para um lugar. Aí disse aqui, ó. Por esses foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cão são Cusi, está vendo? Os filhos de Cão é Cusi, que está escrito lá em Gênesis 2, que era a terra de Cusi. E olha para você ver, olha para você ver como que é um quebra-cabeça. E na construção é claro que quando Deus criou a terra, não havia Cusi, não havia filho de Ismael, não havia, mas a Bíblia ficou escrita como se fosse depois do dilúvio, para não deixar nada escrito daquilo que aconteceu naqueles 2000 anos, que ficou só a pirâmide, para provar que Deus tinha uma terra, e para ninguém contar a história de como era o mundo naquele tempo. Ninguém contou a história. Por isso que Deus deixou Moisés e não deixou Abraão escrever. Porque se Abraão escrevesse, Abraão podia contar alguma coisa, porque Abraão viveu nos dias de 100. 100 viveu 100 anos antes do dilúvio e viveu 500 depois do dilúvio. Então Abraão viveu com ele, então ele poderia contar a história, ó, o mundo era assim e assim e assim, mas Deus não deixou ninguém contar a história. Então ninguém ficou sabendo nada a respeito daqueles 2000 anos. E hoje, graças a Deus, nós temos não só ideia, nós sabemos que o mundo era diferente, não é como agora. Esse mundo cheio mesmo que fosse um mundo cheio de problemas, mas a terra era uma só. A terra era uma só língua, enquanto ela era uma pirâmide, mas depois ela passou a ser várias línguas, e por isso que ilha para aqui, ó, já pensou o Japão onde está? E lá é uma outra língua. Mas quando voltar à pirâmide, todo mundo vai falar a mesma língua. A mesma língua. Não haverá nenhum falando diferente. Todo mundo será cristão. Todo mundo falará a mesma língua. Não haverá problema nenhum mais, porque Satanás já não vai estar mais para atrapalhar a vida de ninguém. Então ele não vai dividir nada. E outra, se houve um problema já no céu, que nós sabemos que foi no céu, e foi trazido para cá, esse problema não vai existir mais, o problema vai acabar aqui nessa terra mesmo. Todo problema que surgiu antes da eternidade, vai acabar tudo. Então só vai ter pessoas que vai viver mesmo, viver a eternidade. E é por isso que nós estamos lutando. Estão lutando, porque na verdade que é assim, a terra nossa a terra era de Israel, viu? A terra é de Israel. Quando Deus falou com Josué, falou assim, ó, a terra é suas, mas vocês vão lutar. Mas quando chegou lá no final, ele disse, olha, não foi vocês que lutaram, foi eu que lutei por vocês.
Quer dizer, se nós fazemos esforços para viver, para crer na palavra de Deus, Deus lutará por nós. E nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Porque às vezes fala assim, mas eu sou eleito, então eu não posso fazer nada. Então é prova que você não é. O eleito vai fazer tudo para chegar lá. Sabe? Porque às vezes fala assim, mas se eu for... Tem muitas pessoas que falam assim, mas se eu for eleito, quer dizer, eu não preciso fazer nada. Não, o eleito que vai esforçar mesmo para chegar lá. O eleito não é esmorecido, não, ele sabe que ele tem que lutar. Mesmo, é claro que a luta já é ganha, mas é por isso mesmo que ele fica mais animado. Ou alguém venceu por mim. Alguém venceu por nós. E esse é o próprio Jesus, venceu por nós. Então, aí vocês notaram aqui, a própria Bíblia aqui, vocês vão notar que ficou algumas coisinhas escritas, mas ninguém dá conta de explicar, e ninguém mesmo. Moisés não explicou. Veja que o próprio dilúvio, eu posso falar isso com vocês. Se vocês olhar quando Noé estava construindo a arca, vocês não encontram uma palavra de Noé. É só Deus falando. Só Deus falando. Noé, a única palavra que Noé falou foi quando ele acordou do vinho, já tinha terminado o dilúvio, já tinha acontecido, e ele acordou do vinho e ficou sabendo que o filho dele viu ele nu. Aí ele disse, maldito, a palavra que ele falou. Olha lá se tem alguma outra palavra que Noé falou. Deus falava com Noé o tempo todo, e ele dava ouvido ao que Deus falava. E tudo que Deus falava, ele fazia. Porque às vezes a gente vê filme, fala, mas Noé fez. Não, é claro, Noé obedecia a Deus. Deus falava e Noé fazia. Mas depois, se vocês não estão entendendo, lê a Bíblia e me mostra onde que é que Noé falava as coisas, ou dava opinião, ou falava assim, Senhor, o que eu tenho que fazer? Não, Deus já deu a descrição de tudo, falou, você vai fazer assim, 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 assim. E ele fez. Quando estava pronto, quando estava prontinho, Deus não precisou nem de fazer mais nada. Aí, quando estava pronto, Deus já sabia que estava pronto, os animais também ficou sabendo que estava pronto e veio. E entrou na arca. Quem é que levou os animais para a arca? Foi Deus. O mesmo Deus que deu as medidas para ele fazer, era o mesmo Deus que estava levando os animais para entrar. Mas quem é mais que entrou? Ninguém mais. Por isso lá foi a ordem assim, todo animal limpo vai ser 7 e 7. E chegaram 7 e 7 dos animais limpos. Os animais sujos, só um casal. E chegou um casal de animal sujo. Entrou. Mas quem dava a ordem foi Deus. Deus falou, vai entrar assim e assim. Mas quem que trazia os animais e os pássaros? Era Deus. E chegava e entrava. Era 7 e 7, então chegava 7 e 7 pássaro limpo. E entrava na arca. Agora, Noé talvez não pensava por que Deus queria tanto animais ou pássaro limpo. Ele não pensava, mas logo depois que terminou o dilúvio, ele fez um sacrifício daqueles animais limpos. Deus sabia. E o sujo, ninguém vai fazer o sacrifício com um animal sujo. Não precisava, era só um casal. Está vendo? Deus faz as coisas, irmão. Hoje é a mesma coisa. Deus enviou uma mensagem, e essa mensagem está trabalhando na vida de poucas pessoas, não vou falar muito, de poucas pessoas, e essas poucas pessoas vão chegar lá. Não sei se foi ontem, não sei, foi hoje. Eu tive, desde 4 horas da manhã, eu tive
ouvindo a mensagem que o irmão Inácio pregou, quando a gente escuta uma mensagem, inspira a gente mais. Escuta uma mensagem a respeito da vinda, aquilo traz mais inspiração para a gente pregar. Então, desde 4 horas da manhã, eu levantei, acordei, bebi água, voltei, mas não consegui dormir também não. Daqui um pouquinho veio mensagens, eu levantei, está até tudo anotado aqui, levantei, fui anotando as mensagens, vou anotar, porque se eu deixar para amanhã eu posso esquecer. Então levantei, fui anotando mensagens, anotando, e anotando aquilo que realmente pode ajudar os irmãos. E eu creio que nós vamos pregar sobre um assunto que vai ajudar muito a gente. Por quê? Porque venha para a gente, e já pensou, se eu vou deixar para amanhã. Não deixe para amanhã não, eu levanto e vou anotar. Não importa a hora, mesmo eu não dormi, depois de 4 horas não dormi mais. Mas vinha na hora assim, vai lá e pega tal mensagem, pega tal, e aquele assunto está em tal mensagem. Fui pegando as mensagens, já está tudo prontinho para domingo, se Deus quiser. Pregar domingo. Por quê? Porque a gente tem que receber inspiração de Deus. Às vezes você fica preocupado, mas o que eu vou pregar? Deus sabe o que vai pregar. Então, graças a Deus, eu já tenho uma mensagem para pregar domingo. Quer dizer, você não consegue dormir. Aí é melhor você levantar, vai anotar, pega lá as mensagens, coloca no lugar, para não esquecer, né? E eu creio que é Deus, né? Porque se fosse uma coisa ruim, mas não é coisa ruim, é coisa boa. Então é Deus que ajuda a gente, né? Então aqui o que eu quero mostrar para os irmãos é isso aqui. Vamos, se não passa o tempo e eu não leio, veja aqui. O profeta mostrando para a gente aqui, na criação, como é que foi. Então ele disse aqui, 95 da mensagem, o poder de transformação. Vamos lá, aqui no parágrafo 94, a partir do 94, está escrito assim. Como eu gostaria de parar aqui só por 1 minuto para dizer, veja, esse é o lugar com que estamos nos desfrutando ainda e o completamente dessa palavra. Completamento. Não sei por que está assim, né? Dessa palavra. Mas vamos aqui no 95. Agora, Deus disse haja. Aqui, está vendo? A criação original é haja. Isso era a criação original. Quando ele fez o homem de Gênesis 2, que ele fez aquele rio ali, que já tinha um rio, ele não disse haja, porque ele já tinha dito haja antes. Mas ali ele fez o homem. Mas em Gênesis 1 ele disse e criou. Criar significa haja. Então ele disse aqui, agora Deus disse haja, e aqui surge isto primeiro, perfeitamente, exatamente. Agora, esta árvore somente pode produzir essa árvore. Você viu aqui? Cada coisa produz conforme a sua espécie. Isso é na criação original. Esta árvore somente pode produzir essa árvore. E Adão, um filho de Deus, somente pode produzir um filho de Deus. Veja. Entende o que eu quero dizer? E cada coisa conforme a sua espécie. Deste modo, Deus podia dizer, bem, vou apenas descansar agora. Criação, criou tudo e agora eu vou descansar. Você vê que em Gênesis capítulo 1, verso ali no final ali, quando, no 6º dia, quando ele criou tudo, ele foi descansar. Ele falou, eu vou descansar porque a minha criação original está pronta. Mas quando chega em Gênesis 2, você nota que ali tinha um segredo.
Porque ele realmente foi descansar, mas da criação original, da criação do mundo, mas não da redenção. Porque ele sabia que tinha que redimir todas as pessoas que são filhos dele. Porque ele sabia que a queda tinha acontecido no céu. Ele sabia. E ele sabia que uma parte tinha caído e a outra, mesmo que a outra não tinha caído, mas todo mundo era para morar na terra. Quem caiu era para morar na terra e quem não caiu era para morar na terra também. Então o que ele fez? Fez o homem para ele cair. Sabendo que ele também tinha um plano, que ele teria que vir morrer para salvar o homem. Então no dia sétimo, por isso que quando ele descansou no dia sétimo, da obra, não da obra redentora, mas da obra da criação original, que é a terra, mas não da obra redentora. Por isso que depois, 4.000 anos depois, ele apareceu na terra. Para quê? Para cumprir o dia que faltava para ele. O homem estava trabalhando 6 dias e não podia trabalhar o sétimo, porque Deus não tinha trabalhado ainda. Mas quando Jesus chegou, ele falou assim: esse dia é meu. Vocês não puderem trabalhar, mas eu posso. Eu posso trabalhar porque esse dia foi reservado para mim. E esse dia é o dia que eu vou redimir o povo. E ele chegou com 3 anos e meio, ele provou que ele era aquele Redentor. Que tanto quem tinha morrido quanto quem ia morrer, era só ele que podia levantar. E já não mais num corpo desse, mas num corpo com vida, glorificado. Então ele era o princípio, o primeiro da criação. Dessa nova criação, não da velha, porque da velha veio através de Adão, mas a nova veio através de Cristo. Vocês notaram? Então esse sétimo dia, ele veio e cumpriu ele. Não precisava de explicar nem judeu, nem ninguém, não precisava de explicar. Ele veio e cumpriu. Já pensou? Ele podia falar assim: ó, eu estou aqui cumprindo esse dia, porque lá no passado, na lei, eu não expliquei para vocês, agora eu explico. Não, a explicação é: vocês estão aqui, vai me rejeitar, vai me matar, e através da própria morte no meu corpo, eu salvo vocês. Salvo vocês e salvo os gentios também. Porque se Deus não morresse na carne, nós não seríamos salvos. Ele tinha que morrer para nos salvar. Por causa do plano de redenção. O plano de redenção começou com cordeiro, e foi cordeiro, até que chegou o grande cordeiro, e morreu no nosso lugar, e salvou todo mundo. Aí salvou toda a humanidade, e salvou também os animais que vão viver eternamente naquela criação original dele. E por que os animais tiveram que morrer quando não pecaram? Nenhum animal pecou, mas entrou todo mundo na morte. Mas eles voltarão também. Eles voltarão. Na eternidade, vocês notaram aqui, em todo o meu santo monte, nenhum deles vai fazer dano. Está vendo? Quer dizer, um leão não vai comer o leão vai comer palha como o boi. Por quê? Agora, você sabe por quê? Eu te mostro em Gênesis 1. Porque eles comiam, era isso. Os animais não comiam um ao outro, mas comia a coisa que Deus criou para eles. Olha aqui em Gênesis capítulo 1. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Diz aqui, ó. Gênesis 1, verso 30. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento, e assim foi. Toda erva verde era para mantimento deles, eles iam comer, era isso. Eles não iam comer uma coisa, um ao outro. Vocês notaram? Tudo era manso na criação original. Ficou bravo por causa de Satanás. Satanás faz tudo ficar bravo. Satanás foi malvado, ele é tudo que não presta.
porque até os animais ficaram bravos por causa dele. Mas tudo era manso e voltará a ficar manso novamente, por causa do Criador, que redimiu a todos, redimiu a terra, redimiu os animais, redime a nós. Volta o original novamente. Então, no 96 diz assim: e você notou que foram pouquíssimas as palavras que Deus falou verdadeiramente desde aquela época? Poucas palavras. Você nota que lá naquele tempo lá, nem Moisés pôde escrever tanta coisa daquele tempo. Ficou como um segredo, aqueles 2 primeiros 1000 anos, aquela terra em forma de pirâmide. Ninguém. Enoque não pôde escrever. O que Enoque escreveu? Ninguém ficou sabendo nada, mas ficou a pirâmide que ele, pela palavra, trouxe em ação. A pirâmide, grande pirâmide, foi pela palavra. Ninguém, máquina nenhuma consegue construir uma coisa daquela. Mas Deus, através de Enoque, falou e aquilo foi construído. E nem o dilúvio destruiu. Nem as águas do dilúvio destruiu. Porque quem estava enviando o dilúvio era o próprio Deus. E Deus, aquela lá, era uma forma de ficar lá, nem o dilúvio podia destruir. E destruiu tudo que tinha. Mas aquela pirâmide, ela ficou lá, como testemunho, para os crentes de hoje, saber como era a terra. Então ele disse assim, ele disse, e você notou que foram pouquíssimas as palavras que Deus falou verdadeiramente desde aquela época? Ele encomendou isso depois da queda aos seus profetas. E eles produzem a palavra agora. Veja, Deus descansou, ele não tinha mais nada que fazer. Porque ele já tinha criado tudo perfeito. O que Deus ia fazer mais? Mas ele não revelou lá nem para Adão o que ele ia fazer depois. Ele não revelou o caso da redenção, não. O que ele ia fazer? Aqui ele está falando o que ele ia fazer, se tudo original ele já tinha criado. Mas ele não revelou também o segredo da redenção, porque Satanás não podia saber. Satanás, qualquer movimentozinho, está escrito no 7º selo, qualquer movimentozinho que a pessoa faça, Satanás pega. E ele não podia pegar aquilo, porque aquilo era está escrito na mensagem, que aquilo estava na parte profunda da mente de Deus. Ele não ia revelar nada, ele ia fazer tudo da maneira que ele tinha programado. E ele fez. O que ele fez primeiro? Adão. Fez Adão. E o que ele fez? Soprou em Adão a vida eterna. Antes de tirar Adão, ele sabia que Adão ia cair. Sabia. Antes de tirar ele do jardim do Éden, matou um cordeiro. Para ele e Eva. E outro, assim, fala assim, Adão, você já tem a minha vida. Eu mato um cordeiro e esse cordeiro vai fazer expiação para você até que eu venha e morra e te levanto. Está vendo? E Deus cumpriu com a palavra sem explicação. Deus não precisa de explicar nada. Tem coisa que Deus não precisa de explicar. Ele age e ele mesmo faz. E nesse caso foi ele que agiu, fez tudo, e nem profeta podia explicar, porque Moisés não podia explicar. Moisés explicou sobre o 7º dia? Não. Mas ele pôde falar assim, e Deus podia garantir também, se alguém pegasse um pau de lenha no sábado, ele tinha que morrer. Porque aquele dia ninguém podia trabalhar, só Deus podia trabalhar primeiro. Hoje, a pessoa pode trabalhar qualquer hora. Mas por quê? Porque Deus já trabalhou. Deus trabalhou na cruz do Calvário, ele findou, e aquele dia, agora, você pode trabalhar. Porque está liberado. Mas antes não estava liberado. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele cumpriu com aquele dia. Trabalhou o dia, e aquele dia
Por isso, no sétimo selo, diz que desde Gênesis, o sétimo selo vem sendo anunciado. Porque hoje ela é chamada de sétimo dia, lá é sétimo selo, e ele era chamado de sétimo dia. E dentro desses 6.000 anos, Deus tinha esse sétimo dia para trazer os seus filhos dentro desse período todo. E quando ele veio e trabalhou 3 anos e meio, ele cumpriu todos os 6 dias. A gente tem que notar a tudo, irmão. Olha, quantas horas Jesus ficou na cruz do Calvário? 6 horas. Porque ele estava redimindo todos 6.000 anos durante aquelas 6 horas. Ele ficou 6 horas na cruz para redimir todos 6.000 anos. E ele redimiu todo mundo, tanto para lá quanto para cá. Sabe? Ele redimiu o Velho Testamento e redimiu o Novo Testamento. Durante 6 horas, sabe? Por isso, tem muita coisa que a gente tem, se fosse falar aqui, explicar para vocês. Olha, por que Jesus veio 4.000 anos depois? Por que Deus criou a terra? Vocês já notaram que Deus criou a terra? Falou sobre luz lá no primeiro dia, e no 4º dia Deus trouxe o sol para iluminar a terra. 4.000 anos depois, Deus trouxe o sol para trazer vida sobre tudo que ele tinha criado na terra. No 3º dia, ele plantou tudo na terra, toda semente foi plantada no 3º dia. No 4º dia, o sol surgiu para trazer vida à semente. 4.000 anos depois, Jesus surge na terra para trazer vida à sua semente, a semente humana. 4.000 anos depois, ele surgiu e trouxe vida eterna para todo aquele que crê na palavra. Vocês notaram que tudo era um segredo, mas hoje não é um segredo mais. Nós estamos aqui aprendendo que Deus faz as coisas e é claro que está aí, mas Deus envia um mensageiro, foi para isso, para revelar o seu segredo àqueles que realmente devem ouvir. A maioria, claro que não vai entender, né? A maioria não entende, mas os eleitos entendem, né? Deixa eu ler só mais um pedacinho uns parágrafos dessa mensagem aqui, nós vamos terminar. O futuro lá. 193 vários parágrafos, mas você só lê só 193, só alguns parágrafos. Aqui, 193. Está escrito assim, ó. Bem, agora, isso não significa necessariamente que por ser igual, porque João viu a nova cidade, ele viu como um cubo, quer dizer, os muros, era como se fosse um muro, um quadrado, mas aqui existe uma outra medida que é o tipo da pirâmide. A pirâmide é isso aqui, ó. A pirâmide que é a Terra, ela não existe de qualquer lugar que olhar, tanto que a pirâmide não dá sombra. Não existe sombra de qualquer lugar que o sol tiver, não existe sombra na pirâmide. Não é um mistério? Você está vendo? É um mistério. Então aqui ele está falando sobre a medida, como era a terra, né? Deixa eu só ler um pouquinho. Então ele disse assim: e os muros e o fundamento eram iguais, e isso não significa necessariamente que seja com um cubo ou um quadrado. Há uma outra medida geográfica em que as dimensões são iguais. Essa é a pirâmide. Quadrangular, situada em quadrado. E os muros eram de igual tamanho. Deixe-me desenhá-lo. O irmão Brana desenha ilustrações no quadro negro. Veja. Comprimento, largura, altura, vamos entrar em algo tão certo quanto pode ser. Veio? Observe,
que as dimensões deste ângulo são exatamente as mesmas, todas iguais. O comprimento, a altura, e há uma medida, a pirâmide, que prova isso. Sendo assim, explicaria exatamente o sinal de Enoque no Egito, a pirâmide, não é mesmo? A pirâmide de Enoque. Tá vendo? Como é que Enoque ia construir quando nem máquina... Qual é a máquina que havia naquele tempo? Nem hoje existe máquina para construir aquilo. Mas lá existia a melhor máquina, poder de Deus. Deus falou através de Enoque e a pirâmide foi construída. E ela tinha 7 degraus. Você está vendo aí? 7 eras da igreja. Por isso que lá era a segunda Bíblia. Aqui é a terceira Bíblia. Aí nós vemos que nas eras da igreja aqui são 7. 7 eras. Mas olha lá. Olha o rei. O rei vem depois das 7. Mas lá na pirâmide de Enoque não tem o cabeça. O rei não chegou naquele tempo, mas hoje ele chegou. Na terceira Bíblia, no cumprimento da terceira Bíblia, o rei chega. Depois da 7ª era da igreja, então vem o Filho do Homem, que é o próprio Cristo, o cabeça da igreja. Por isso que tem forma de pirâmide, as eras. Quanto mais chega o fim, mais difícil fica para entrar. Mas o eleito, mesmo que a porta quase fechada, ele ainda passa. Ele consegue entrar. Está vendo? Porque ele, quem conduz e que leva o povo para o milênio, é o cabeça. E o cabeça chama Senhor Jesus Cristo. É o Filho do Homem. Então, por isso que eu creio que nós vamos falar sobre sobre a vinda, sobre o preparo para o piscar de olhos. Há um preparo para o piscar de olhos. E nós temos que estar no preparo, porque na hora do piscar de olhos não existe nenhuma atividade. Aquilo foi uma parábola. Porque o piscar de olhos está chamando para uma terra que além dessa, não é aqui. Não é. O piscar de olhos está chamando para uma outra dimensão. E aqui, nessa mesma mensagem que eu estou lendo aqui, está chamando uma terra que não é essa. É uma terra que já foi redimida quando Jesus morreu. Então, no piscar de olhos, está chamando uma terra redimida. E aquela terra redimida não está nessa dimensão mais. É por isso que nós precisamos de estudar, olhar e aceitar a verdade que está revelada na palavra. Por isso que o mensageiro disse ao nascer do sol, ele disse: eu estou tentando mostrar para vocês que quando Cristo ressuscitou, vocês ressuscitaram com Ele. E às vezes nós escutamos isso o tempo todo e não entendemos. Está provando, mostrando assim, vocês têm que entender que não é essa terra velha, nem esse corpo velho, nem essa aqui mais. Porque a terra da noiva já foi redimida no corpo de Jesus. E é por isso que a virginessa não vai para o milênio, porque a terra ainda tem que passar pelo fogo para ela ressuscitar. Mas pelas férreas tentações de Jesus, a noiva já está purificada, a terra dela. Amém? Nem vou ler mais aqui não. E Deus abençoa a todos vocês e a todos que ouvem através da internet também. Nós vamos nos colocar em pé e vamos agradecer a Deus. Os irmãos, eu creio, eu sei que minha esposa até fala assim, às vezes é difícil, mas eu creio que os irmãos entendem, né? Vocês estão entendendo, né? Então tá. Cada dia a gente vai trazendo mais luz sobre o assunto, né? E vai clareando mais na mente. Então vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus,
Nós te agradecemos, Senhor, por mais um culto, Pai. Meu Deus, eu creio que o Senhor está aqui para nos ajudar. Meu Deus, eu sei, Senhor, o Senhor está aqui em forma de Espírito, mas nós cremos na Tua presença, Senhor, porque a palavra também é o Senhor, Pai. A mensagem é o Senhor, o Espírito é o Senhor, e assim nós cremos que o Espírito está em nós e a palavra que é revelada está diante de nós. E o mesmo Espírito que está em nós nos revela esta verdade do dia, Senhor. E nós queremos sair daqui abençoados nessa noite, para que nós possamos voltar para casa e pedir pelos nossos filhos, Senhor. Lembrando agora, Senhor, do Levi, da Sofia, da Ana Paula, que está muito gripada, Senhor. Meu Deus, que o Senhor visita aquela família e tira, Senhor Deus, aquela gripe, aqueles problemas, para que eles possam amanhecer o dia com saúde. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, Senhor, para que nós possamos chegar em casa também, alimentar e depois deitar e dormir. Se houver um dia de amanhã, nós continuaremos, Senhor. Se não, nós queremos estar do outro lado desse mundo, Senhor, em outra dimensão. E numa dimensão de vida, não de morte, Senhor. Ajuda-nos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.